Para uns não há qualquer problema em encontrar macronutrientes. Para outros parece uma paranoia de outro mundo. Seja qual for das posições que tu defendes, eu aqui vou enlistar algumas das razões pelas quais tu deves ou não contar macronutrientes no teu dia a dia. Como quase em todos os vídeos, primeiro vamos responder a umas questões. O que é contar macros? Contar macros significa contar os macronutrientes. Neste caso, significa contar as gramas de hidratos de carbono, de gordura e de proteína que consumimos no dia a dia. Comecemos por 4 razões pelas quais tu não deves contar macronutrientes. Primeira, tu ainda não percebeste nada do que eu disse. Se tu ainda não percebeste nada do que eu disse, se não sabes o que é que são sequer macronutrientes e não estás ciente da sua importância, então significa que tu ainda não estás preparado, nem o deves fazer. A minha recomendação para já é a seguinte: se vieste ver este vídeo com a intenção de se calhar saber se calcular macronutrientes é para ti ou não, e te inseres neste grupo de pessoas que eu acabei de descrever, então a minha recomendação para ti é: foca-te no teu treino, em progredir no ginásio, em comer bons alimentos e em descansares o suficiente. Talvez daqui a umas semanas ou meses, quando já fores mais consistente no ginásio, podes então ponderar começar a calcular macronutrientes. Outro cenário para quem não deve calcular macronutrientes: és uma daquelas pessoas que têm que fazer tudo na perfeição. Calcular macronutrientes não é para esse tipo de pessoas. Lembrem-se, calcular macronutrientes significa que vocês irão pesar a vossa comida, que irão calcular o número de gramas de proteína, de gordura e de hidratos de carbono. Agora imaginem-se numa situação em que vocês não o conseguem fazer. Se tu fores um freak que tem que calcular tudo, o mais provável é tu acabares por estressar demasiado, ou acabares por comer demasiado, ou simplesmente não comeres porque não consegues calcular os macronutrientes para essa refeição. Se te encaixas neste cenário, não calcules macronutrientes e faz o que achas que resulta melhor para ti. Cenário número 3, e este é aquele que mais se adequa à população em geral. Se tu queres apenas ser saudável, queres ter uma boa forma física ou não queres ser gordo, tu não precisas de calcular macronutrientes. É possível ser-se saudável, ter-se boa forma física, ser-se ativo e não calcular macronutrientes. Aliás, se nós pensarmos um pouco, a maior parte das pessoas que andam no ginásio muito provavelmente não contam macronutrientes. E muitos dos que lá andam, ok, se calhar só alguns. Alguns dos que lá andam até têm boa forma física, mas estamos todos a trabalhar para o mesmo resultado: ter boa forma física e superarmos a nós mesmos. Mas para ti não faz diferença consumir 200 gramas de hidratos de carbono ou 250, ou não te queres preocupar em relação a isso? Mais uma vez, não te foques em calcular macronutriente. E o último cenário, e o mais óbvio de todos, é: tu não precisas de calcular macronutriente quando na verdade já calculaste macronutrientes por vários meses ou até anos a fim. A razão pela qual não ser preciso nós calcular os macronutrientes a determinado ponto é muito simples. É porque nós já somos capazes de olhar para um prato e dizer: aquele bife deve pesar 150 gramas e é capaz de ter umas 43 gramas de proteína e 4 gramas de gordura. Ou então olhas para um prato e dizes: estão ali 55 gramas de hidratos de carbono, cerca de 20 de gordura e 45 de proteína. Se já estás neste nível, é muito provável que a certo ponto podes relaxar em relação ao calcular os macronutrientes, ou então, de uma vez por todas, simplesmente deixares de calcular. Agora eu vou-te dar 4 razões pelas quais tu deves contar macronutrientes. Vamos começar pela mais óbvia. Tu já ouviste falar sobre macronutrientes, sabes a sua importância, mas ainda assim pensas que feijão é uma fonte de proteína. Não, feijão não é uma fonte de proteína. Feijão é uma fonte de hidratos de carbono que contém proteína. É diferente. O alimento é maioritariamente rico em hidratos de carbono, mas contém alguma proteína. Ainda assim, apesar de conter proteína, não significa que isso é uma proteína essencial para a construção de massa muscular. Tudo ajuda, mas há umas que são melhores do que outras. Outro motivo pode ser o seguinte: tu sabes que é importante consumir proteína, mas não fazes ideia de quanta proteína consomes por dia, nem se calhar onde obter alimentos ricos em proteína. De forma a teres uma melhor ideia de onde obter alimentos que são ricos em proteína e quantas gramas de proteína esses alimentos te fornecem, se calhar calcular macronutrientes durante algum tempo seria a melhor coisa a fazer. Isto irá ajudar-te a perceber de que os amendoins não são uma fonte de proteína, são uma fonte de gordura, de que o chocolate não tem apenas muito açúcar, pode também ter muita gordura, e das implicações que isso tem para o teu ganho de peso ou na tua composição corporal. Na verdade, não é necessário calcular macronutriente para saber a quantidade de proteína que se consome, ou neste caso, se estamos a consumir a quantidade de proteína necessária para os nossos objetivos.
Mas para isso é preciso saber quais é que são os alimentos ricos em proteína, qual é a quantidade de proteína que temos que consumir para obter a proteína necessária e, em média, o que é que temos que comer de forma a obter essa quantidade de proteína que queremos. Como presente por estares a ver este vídeo, eu vou-te deixar um link na descrição onde podes fazer download de um documento que está apenas disponível para os meus clientes de online coaching e que irá brevemente fazer parte de um curso que eu irei criar. Cenário número 3. Tu tens uma data para atingir um certo objetivo. Por exemplo, tu tens um casamento daqui a um mês e precisas de perder 5 kg. Ou brevemente tens uma sessão fotográfica e queres ter uma certa aparência física. Ou então, o verão está a chegar e tu queres saber ou ter a certeza de que estás a perder peso e que vais estar em excelente forma por último. Ou por último, tu és atleta e necessitas de perder peso para entrar numa certa competição. Aqui, calcular macronutrientes já se começa a tornar essencial. Calcular os macronutrientes aqui vai nos ajudar a continuar com uma boa forma física, saber que estamos a consumir o suficiente para nos sentir bem e para continuar a ter performance. E por último, para saber que de facto estamos a perder peso. Não há tempo para apostas, então o melhor é mesmo calcular os macronutrientes. E por último, a última razão e a mais importante, que é o que leva a maior parte das pessoas a calcular macronutrientes, é simplesmente tu já és saudável e relativamente seco, tens boa forma física, mas queres ainda ser mais seco do que já és. Queres ter uma forma física excelente, que se destaca da maioria das pessoas, em que uma pessoa olha para ti e diga esta pessoa coloca esforço nisto. Geralmente, se tu vês uma pessoa que é natural, ou seja, que não consome nenhuma droga, que é relativamente seca, especialmente se for durante muito tempo, significa que essa pessoa é muito provável, nem sempre, não é necessário para isso, é muito provável que ela esteja a calcular macronutrientes. Isto porque para estas pessoas, consumir cerca de 250 gramas de hidratos de carbono ou 270 já começa a fazer diferença. E consumir mais 5 gramas aqui, mais 10 ali, mais 3 ali, ao final do dia começa a fazer a diferença. Então, calcular macronutrientes para estas pessoas é super importante. Se não queres ter os resultados que a maior parte das pessoas tem, ou os resultados medíocres, não faças o que toda a gente faz. Tens que estar disposto a ir um nível acima, neste caso calcular macronutrientes, e ver os benefícios que isso te pode ou não trazer. Caso ainda tenhas alguma dúvida, deixa um comentário no vídeo que eu depois passo por lá e dou-te uma ajuda. Até ao próximo vídeo. Yeah.